Êxodo 34 está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: Tale 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escrevereis a palavra que estava nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas, bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado. E levantando nas mãos as 2 tábuas de pedra, então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele, e proclamou seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Fecha teus olhos um momento, vamos pedir que Deus venha falar conosco através dessa palavra. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Meu Deus, é a ministração da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala a cada coração, Senhor. Meu Deus, capacita, meu Deus, a minha vida de transmitir a Tua palavra, Senhor. E capacita os Teus filhos, os Teus servos, de recebê-la, e meu Deus, e possa compreender esta palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa falar no profundo do coração de cada um aqui, Senhor. Que essa palavra possa impactar nossas vidas, Senhor. E que ela possa ser marcada no nosso coração. Meu Deus, age, molda o nosso coração, nos lava através da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa falar conosco. E que a gente possa sair daqui, Senhor, edificado e fortalecido, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Continuando o nosso estudo, a gente estudou um tempo atrás que Moisés ele subiu no monte e recebeu as 2 primeiras tábuas de Deus. Só que Deus falou para Moisés: Moisés, desce lá, que o povo que você tirou do Egito já está pecando contra mim. Eles tinham feito um bezerro de ouro, e Moisés desceu lá. Quando viu aquilo, Moisés ficou cheio de raiva e disse que arrebentou todas as tábuas no chão, assim. E aqui Deus ele fala de novo com Moisés: Moisés, faz mais 2 tábuas. Você quebrou aquelas, né? Faz mais 2 e sobe no monte de novo, que eu vou escrever de novo a palavra para você. E diz que Moisés subiu. E a palavra de Deus diz que Deus ele passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Isso aqui, irmãos, são as qualidades do nosso Deus. A gente tem que conhecer quem é o nosso Deus. A gente está vindo na igreja, mas a gente tem que saber quem é o nosso Deus. Olha o que está escrito aqui: Senhor, Senhor. Repete 2 vezes. Deus, Ele é o nosso Senhor, irmãos. Deus, Ele é nosso Senhor. Eu costumo falar assim: tem muita gente que quer Jesus somente como Salvador. Deus me salva. Deus, Jesus, eu não quero ir para o inferno, me salva. Não é assim? Mas muitas pessoas não querem Jesus como Senhor da vida deles. Porque se Jesus for Senhor seu, o que você vai ter que fazer? Obedecer Ele. Muita gente não quer obedecer Jesus, infelizmente. Está dentro da igreja, ela está ouvindo a pregação, mas ela fala assim: eu gostei muito da palavra do pastor, mas quem manda na minha vida sou eu. Adiantou? Ouvir a palavra de Deus não adiantou. Ela não tem que ouvir a palavra do pastor,
Mas se o pastor está pregando a palavra de Deus, é Deus que está falando com ela. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus, ele só quer o bem nosso. E ele continua falando aqui, Deus compassivo. Sabe o que é Deus compassivo? Sabe o que quer dizer isso? Deus que tem compaixão. Sabe o que é ter compaixão? É Deus ver você sofrer, Deus sofre junto com você. Não pense que Deus não está vendo o teu sofrimento. Deus, ele vê o teu sofrimento. E ele sofre junto com você. E às vezes ele chora junto com você. Jesus um dia ele chegou diante de Jerusalém e disse que ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhes são enviados. Eu quis te ajuntar como uma galinha junto os pintinhos, e você não quis. Jesus ele olhou um dia para Jerusalém e falou: ó, é ovelha, parece um monte de ovelha perdida que não tem pastor, está tudo perdido. Deus ele tem compaixão da gente. Não precisa abrir sua Bíblia, em Jonas 4,9 está escrito assim: então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E Deus ele vai falar para Jonas: Jonas, você está com dó dessa plantinha que nasceu ontem e morreu hoje? E eu não posso ter misericórdia de 120 mil pessoas que estão nessa cidade? Deus ele tem compaixão da gente. Porque se Deus não tivesse compaixão e misericórdia, a gente não estava nem vivo. Sabe o que quer dizer misericórdia? Misericórdia é Deus não fazer aquilo que a gente merece. O que a gente merecia? A morte. A gente merecia ir para o inferno. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a mesma palavra diz: e o salário do pecado é a morte. Todo mundo merecia morrer espiritualmente, não é morte física. Morte física também, mas espiritual. Só que Deus, o que ele fez? Mandou o Filho dele. Isso é misericórdia. Ele podia ter destruído todo mundo na terra, e ele continuaria sendo bom e continuaria sendo justo. Mas ele falou: não, eu vou enviar o meu Filho e vou salvar essa gente. Isso é misericórdia. E ele continua falando: paciente. Oh, Deus tem uma paciência com a gente, hein? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quantas vezes você já pecou contra Deus? Quantas vezes você já entristeceu a Deus e Ele não te destruiu? Eu posso falar por mim, gente. Eu era para estar morto hoje, mas Deus teve paciência. Deus teve paciência. Às vezes eu vejo o mundo do jeito que está, gente. A gente pela internet a gente conhece, a gente sabe tudo que está acontecendo no mundo. E principalmente dentro do mundo evangélico, das igrejas, a gente vê tanta coisa errada. E às vezes me dá uma ira tão grande que eu falo: se eu fosse Deus, eu mandava fogo nessa gente tudo. Gente ruim. Mas eu falei: ainda bem que Deus não sou eu. Deus ele espera. Ele tem paciência. Deus ele fica esperando. Oh, você não vai mudar não? Você não vai mudar não? E Deus está esperando a gente mudar. Ele tem paciência. Fala que ele é cheio de amor. Em 1 João 4,8 está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus ele não é só cheio de amor, mas ele é amor. A essência dele é amor. E a prova que ele nos amou, ele enviou o Filho dele. E ele é cheio
de fidelidade. Em 2 Timóteo 2,3, muita gente já conhece esse versículo, está escrito assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A gente vem na igreja, a gente sai da igreja, a gente ouve a Deus, a gente desobedece a Deus, a gente muitas vezes é infiel com Deus, mas Deus, Ele permanece fiel com a gente, porque na hora que a gente precisar, Deus está com a mão estendida. Isso é fidelidade, gente. Deus, Ele não recua, porque Ele ama a gente. Ele ama. Mas vamos continuar aqui em Êxodo. Não tira sua mão lá de Êxodo, volta lá no 34, Êxodo 34, a gente vai falar sobre o texto todo. No versículo 8 está escrito assim: imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos, ó Senhor. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Deus, Ele passou diante de Moisés e disse que Moisés, ele se prostrou, ele fez assim, abaixou a cabeça, adorou, e ele falou: Deus, tem misericórdia da gente. Deus, a gente é obstinado. A gente falou isso semana passada. Um povo obstinado, é um povo duro, é um povo que não muda. Mas fala: perdoa a nossa maldade, Deus. Isso aqui a gente tem que aprender com Moisés, gente. A gente sempre que chegar diante de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir a misericórdia de Deus. Porque a gente não é nada diante dele. A gente não é nada. Moisés, ele passou. E olha que Deus falava face a face com Moisés, hein? Ele se prostrou e falou: Deus, tem misericórdia da gente. E para você entender o que é isso, que a gente tem que ser humilde diante de Deus, segura aí, não tira o teu dedo de Êxodo 34, vai lá para Lucas. Vai lá em Lucas 18. 18:9. Amém? Lucas 18:9 está escrito assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso que a gente tem que aprender, gente, humildade. A gente tem que ser humilde diante de Deus. Aquele fariseu, porque ele praticava um ritual diante de Deus, ele achava que ele era perfeito. Deus, e a Bíblia diz que ele orava para si mesmo, não era nem para Deus que ele falava. Ele falava: eu sou bom, glórias a mim, louvado seja eu. É isso que ele estava falando. Eu sou bom, porque eu jejuo, eu dou oferta, eu dou isso, eu faço aquilo. Gente, a gente fazer essas coisas para Deus é mais do que a nossa obrigação. Tem gente dentro da igreja que eu oro e
e todo mundo e acontece não sei o que. Ah, eu faço isso e acontece aquilo. Ah, eu dou a maior oferta na igreja. Ah, eu louvo e todo mundo cai chorando na igreja. E a pessoa acha que é alguma coisa. Mas Deus fala que esse tipo de gente vai para casa do mesmo jeito que entrou na igreja. Mas o publicano, que quem falou, ele não conseguia nem olhar para cima de vergonha. Ele falou: Deus, eu pecador. E batia no peito assim: tem misericórdia de mim. É isso que a gente tem que fazer. Sempre que a gente entrar dentro da casa do Senhor, é falar: Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus falou assim: esse voltou justificado para casa. Esse voltou leve, voltou tocado pelo poder de Deus. Mas o outro não. E Moisés, mesmo sendo um líder de Israel, mesmo falando com Deus face a face, ele ainda se prostrou diante de Deus. Mas vamos continuar lá em Êxodo. No versículo 10 está escrito assim: faço com vocês uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Acautele-se para que não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte seus postos sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer de acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses, e lhe convidarem, e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer os seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres entre as filhas deles, quando elas se prostituem seguindo seus deuses, porém poderão levar os seus filhos e se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção aqui em mim. Isso aqui é muito importante. Deus, ele fala: ó, eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Eu vou fazer milagres, eu vou transformar a vida de vocês, eu vou fazer um monte de coisa. Mas não se envolva com esse povo. Não se misture com esse povo. O que Deus fala para a gente? Sede santos, porque eu sou santo. E eu já expliquei, todo mundo já sabe o que quer dizer isso. Ser santo é o que quer? Ser separado. Ser separado do que, pastor? Ser separado das pessoas desse mundo e das coisas desse mundo. Nossa, pastor, que duro, né? É duro. Uma coisa que eu falo para as pessoas, gente, a gente que é cristão, eu não estou falando que você tem que se isolar de todas as pessoas. Mas se você quiser ter alguma intimidade e ter uma amizade com uma pessoa que não é cristã, você tem que fazer isso com o intuito de ganhar ela para Cristo. Porque senão vai passar o tempo e você vai estar fazendo as mesmas coisas que ela faz. Você pode ter certeza. Ela ouve só pagode. Daqui a pouco você está ouvindo pagode na sua casa. Ela assiste um monte de filme de terror, sei lá, e aquelas porcarias de filme. Você vai começar a assistir. Não existe aquele ditado no mundo: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Não está escrito isso na Bíblia. Tem gente que pensa que está escrito, né? Mas é isso que acontece. A Bíblia fala que as más conversações, elas desvirtuam a gente. Elas tiram a gente do caminho. Então você tem que tomar muito cuidado com as coisas desse mundo. Porque não pense que você vai se envolver com as coisas desse mundo e não vai te atingir.
Tem gente que fala, não pastor, não, eu oro, eu jejuo, eu posso assistir o que eu quiser, não vai acontecer nada comigo. Sou blindado. Não pense assim não. Não pense. Não precisa abrir sua Bíblia, mas eu gostaria só que você ouvisse isso. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Se você está na igreja, mas você vive com gente mundana, você não vai crescer espiritualmente. Desculpa falar, mas você não vai crescer. É isso que Deus está falando. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que sou chato que estou falando isso para você. É Deus que está falando isso para você. Que se você ficar metido com gente do mundo, você vai se tornar como eles. E você daqui a pouco vai estar fazendo coisas que eles estão fazendo também. E você vai começar a ver coisas que eles estão vendo. E daqui a pouco você está fora da igreja. Então a gente tem que... Se a gente vai querer... Vamos para trazer a pessoa para Cristo. E se você não tem essa facilidade ainda, peça ajuda para quem consegue. E em 1 João 2,16 também precisa abrir, está escrito assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Eu converso com muita gente que está na igreja, eu converso até com os meus filhos, eu falo assim: ah pastor, então não pode ver nada que é do mundo, pastor? Então a gente está perdido, hein pastor? Eu falo, não tem problema se de vez em quando você assistir um filme que não é evangélico. Mas se você vive assistindo um monte de filme que é do mundo, não vai fazer bem para você. O filme do mundo está cheio de violência, está cheio de sexo, está cheio de um monte de coisa que não presta. Principalmente para os filhos, para quem é menor. Uma coisa que é terrível hoje que o diabo tem usado é a internet para dizer à criança. E para você que é pai e mãe, eu aviso: toma cuidado. Não deixa à vontade iPhone, não deixa à vontade computador, não deixa à vontade iPad na mão de filho, porque depois vai falar: o que eu fiz, Deus, que meu filho está desse jeito? Porque o diabo está trabalhando. A gente não está vendo, mas o diabo está trabalhando. A juventude está toda perdida hoje. Eu conheço muitos jovens dentro da igreja, está completamente perdido. Porque eu já falei e eu repito aqui, gente: vir à igreja não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. A gente tem que vir à igreja, ouvir a palavra de Deus e praticar. E sair da igreja e praticar. Aí você vai ver mudança na sua vida, você vai ver Deus trabalhar na sua vida. Mas se não, não adianta. Senão a gente está perdendo tempo dentro da igreja. Está perdendo tempo. A gente está vivendo dias difíceis, gente. No Brasil, estão violentando criança uma atrás da outra. E às vezes dentro da igreja. Dentro da igreja. É pastor pegando criança dentro da igreja. Por quê? Nossa, pastor, mas por que está acontecendo isso? Porque nenhum pastor que está pregando aqui não está praticando a palavra que ele está pregando. E ele deve estar vendo um monte de porcaria de filme que está por aí no mundo, que fala que pedofilia é normal. Eu já falei aqui em outro culto que tem países que a pedofilia é legal hoje em dia. Ah, você quer deitar com a criancinha? Pode deitar, não vai ser preso, não tem problema não. E estão querendo colocar essa lei lá no Brasil. E o pessoal está lutando para não entrar essa lei no Brasil. Pensou o que é isso? A pessoa vê teu filho lá, eles falam assim: não, a criança tem direito dela escolher se ela quer ou não. A gente está vivendo dias difíceis, gente. A gente tem que se firmar com Deus.
Não é brincadeira. E se a gente começa a se envolver com as coisas desse mundo, a gente começa a desviar. Mas vamos voltar lá para Êxodo 34. 34:18 está escrito assim: celebra a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo e no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos primeiros rebanhos, bezerros, cordeiros, cabritos. Resgate como cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Celebra a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens do seu povo compareceram diante do soberano Senhor, Deus de Israel. Expulsarei nações diante de vocês, ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar seu Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Até aqui. Isso aqui são todas leis cerimoniais daquela época. Mas a Bíblia diz que as coisas do Velho Testamento são sombra das coisas do Novo. Então eu vou traduzir para você. O que Deus está falando aqui? Comemora a Páscoa. O que é Páscoa para a gente que é cristão? Santa Ceia. A Páscoa comemorava o quê? A saída deles do Egito. Não é assim? Eles mataram o cordeiro, pintaram a porta lá com o sangue do cordeiro para o anjo não vir e não matar os primogênitos. Não é assim? E eles, com aquilo, todos aqueles primogênitos do Egito morreram, e o faraó falou: vai embora, sai daqui. E quando eu preguei sobre isso, eu falei que Deus, ele também, quando ele quer te salvar, ele vai em cima do diabo e ataca o diabo até o diabo te soltar. E o diabo vai falar assim: pode levar, vai embora, sai daqui. E Jesus, ele fez isso. Jesus, ele veio para tirar a gente das trevas, para colocar a gente na luz, através do sangue dele, através do sacrifício dele. Então a primeira coisa que está ensinando aqui é isso. A Santa Ceia, tanto a Páscoa dos judeus, era para relembrar que eles foram salvos do Egito. E quando a gente celebra a Santa Ceia na igreja, é para a gente lembrar que Jesus tirou a gente do mundo, salvou a gente do pecado. Mas ele fala aqui, ele fala das ofertas. Ninguém chegue diante de Deus de mãos vazias. Eu falo muito pouco sobre oferta na igreja. E quando eu peço oferta não demora nem 10 segundos. Mas eu já fui no lugar que fica 40 minutos pedindo oferta. Mas o que está ensinando aqui pra gente? Que quando a gente dá oferta, gente, eu já falei isso para todo mundo que me conhece, que está aqui na igreja, sabe? Quando a gente vai trazer oferta para Deus, a gente tem que trazer com gratidão e com amor e com alegria. Eu não tenho que ficar te convencendo aqui do culto. Traz, porque Deus vai fazer isso na sua vida. Traz, porque Deus... E se você não trazer, o diabo vai consumir toda a tua casa. Eu não preciso falar isso. Se você ama a Deus, você vai trazer. Se você ama a Deus, se você reconhece que tudo que está chegando na tua mão, que o trabalho que você tem, que a comida que está na tua mesa, que o ar que você respira é Deus que está dando, você vai ter o maior prazer de ofertar a Deus. Eu não vou precisar falar mais nada. Então ele está ensinando aqui: não chegue diante de Deus de mãos vazias. Mas a oferta para Deus não é só dinheiro não, gente. A maior oferta que Deus pede é a nossa vida. E a coisa mais difícil que Ele quer fazer é isso. Porque você dá dinheiro na igreja é fácil. O duro é você
passar por cima da tua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu em igrejas aí que pedem muita oferta, eu já cheguei a dar 150 mil de oferta, gente. Você consegue dar, mas às vezes você não consegue obedecer o que Deus está falando. Dar dinheiro é fácil. É por isso que as igrejas pedem mesmo, porque sabe que o pessoal vai dar. Mas ela pede, vamos todo mundo se converter, vamos todo mundo mudar de vida. O povo prefere dar dinheiro do que fazer isso. Não é verdade? É. Então eu não dou muita atenção para o financeiro aqui, gente. Porque quando a gente abriu aqui, faz pouco tempo que a gente abriu esse ano, né, no começo desse ano, em maio, eu falei, a gente vai abrir aqui, Deus, e até quando Deus der permissão e der condição da gente pagar, sem eu ter que forçar ninguém de dar oferta, a gente vai continuar. Como a oferta, ninguém quiser mais dar oferta, ninguém quiser mais dar dízimo, a gente fecha e vai embora. Porque eu vou entender que Deus falou assim, encerrou o assunto aqui. Não é assim? Não, tem gente que quer, fica lá, dá, e usa até o nome de Deus, né? Deus está me revelando aqui, alguém vai dar 50, outro vai dar 40. Deus não está revelando nada, gente. Mentira. Eu já fui em um lugar assim, mentira. Tem que ser do coração, não tem que ficar pressionando as pessoas. Mas o mais importante que eu peço para cada um aqui é o que está escrito lá em Romanos: que a sua vida seja um sacrifício vivo para Deus. A sua vida. Porque Deus não precisa de dinheiro. A obra de Deus assim precisa. E você vai dar, e vai dar com alegria, e vai dar com amor. Mas a tua salvação não vai depender disso. Tem igreja que fala que você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Eu quero que me mostre na Bíblia onde está escrito isso. Eu quero que me prove na Bíblia onde está escrito isso. Mas eu te provo que se você for desobediente a Deus, você vai para o inferno. Se você não oferecer sua vida como sacrifício, quer dizer, você passar por cima da tua vontade, para fazer a vontade de Deus, eu te garanto que você não vai para um lugar bom depois. Então, é o que eu falei no começo do culto, naquela oportunidade. Muita gente distorce a palavra de Deus para fazer o que quer. E eu falo para todo mundo na igreja: leia a Bíblia. Pastor, não estou entendendo nada. Vem perguntar. Porque se você não entender, você vai ser enganado. Oséias está escrito, Oséias 4:6: o meu povo sofre, o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. Então eu bati o olho naquele texto lá, naquele artigo, e falei, está tudo errado isso aqui. Mas eu falei, eu vou pesquisar para provar que está errado. Então eu já aviso. Está cheio de engano na internet, gente. Toma muito cuidado com o que você está lendo. E às vezes você, de inocente, você compartilha, acha bonito aquilo lá, né? Olha de Deus, compartilha. Às vezes você está levando uma coisa ruim para outra pessoa. Então toma cuidado. Ele fala aqui também, os homens se apresentem diante de mim. Eu aproveito esse versículo para falar o quê? Que Deus quer que a gente esteja perante Ele. Buscar Deus nos cultos. Está por aí, né? O versículo. Um desses coraçãozinhos está escrito que a gente não deve deixar de congregar, como é costume de alguns. Não tem muita gente que fala assim: não, pastor, eu busco a Deus em casa, eu tenho computador, eu tenho internet agora. Nossa, tem a pregação do Marco Feliciano, tem a pregação do Abílio Santana, de tanta gente aí, né? Eu assisto em casa, pastor, não tem problema. Eu oro em casa, pastor. Pastor, eu leio a Bíblia em casa. E eu vou dar o mesmo exemplo que eu dou sempre. A Bíblia fala que a gente é um corpo, não é assim? Você não é um corpo cheio de membros? Você não tem 2 mãos, 2 pezinhos, não é? Corta a tua mão e joga aqui para ver se ela vai se mexer. Corta. Separou do corpo, morre, gente.
Se a pessoa fala assim, não vou na igreja, e ela se separa da igreja, ela vai morrer. Vai morrer espiritualmente. E vem falar que, não, eu vou buscar Deus. Não vai buscar. Tem gente que vem em todos os cultos na igreja e não busca Deus em casa. Imagina não vindo. Não vai buscar, mentira. Então não é que é uma obrigação você vir à igreja, mas teria que ser um prazer você vir à igreja. Porque você está sendo alimentado, você está sendo aconselhado, você está sendo guiado. Porque o pastor foi feito para isso. Ele está aqui para isso, para ensinar, para guiar. O que está precisando? Está com dúvida de quê? Principalmente aqueles que chegaram há pouco tempo na igreja. Lê a Bíblia e não entende nada do que está lendo. Não é verdade? No Velho Testamento, então, piorou. O que é isso que está escrito aqui, pastor? Não vai entender. E você dentro de casa, você vai entender o quê? Não vai entender. Então ele fala que busca a Deus. E no final ele fala do sacrifício. E o que eu falei, o nosso sacrifício a Deus, gente, tem que ser a nossa vida. Deus, ele está querendo a nossa vida. Tem lugares que falam, não, Deus, ele quer teu sacrifício maior, dá teu carro. Deus quer teu sacrifício maior, dá a chave da tua casa. Deus, ele não quer isso. Deus, ele não está pedindo isso. Um desses líderes aí saiu lá na internet esses dias explicando porque que Deus quer te fazer rico para abençoar outras pessoas que precisa. Ele não ajuda ninguém. Ele está mandando os outros ajudar. O cara está bilionário, com um monte de gente no Brasil passando fome, e ele não solta nada para ajudar ninguém. Ele vem falar para os outros que tem que vir na igreja e tem que ficar rico para ajudar os outros. Ele não dá o exemplo. Como que ele pede isso para os outros? Tem muito engano, gente. Infelizmente a gente tem muito engano por aí. Mas vamos continuar para terminar. No 34, 27 está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque de acordo com elas faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe havia dado no monte Sinai. E quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava na presença do Senhor, falava com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado. E eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com um véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém? Última coisa que vocês têm que aprender. Quem que Moisés era? Era o líder. Era o cabeça do povo. O que ele fez? Ele foi na presença de Deus. Ficou 40 dias lá, sem comer e sem beber. O que ensina isso? Que o líder aqui tem que estar sempre diante de Deus. Com jejum, com oração, comendo a palavra. Hoje em dia tem líder que misericórdia, gente. Sobe aqui só para falar bobinho. Para contar da vida dele, para contar da vida dos outros. A gente não está na igreja para ouvir isso. A gente está na igreja para ouvir a palavra de Deus. Moisés, ele subiu, ouviu a voz de Deus, desceu. Desceu com o quê? Com as 2 tábuas na mão. Desceu com a palavra. O pastor tem que ter palavra.
Olha o que está escrito em... Abra sua Bíblia lá. 1 Timóteo 4,16. Timóteo, lá na frente, um pouquinho antes de Hebreus 4,16 está escrito assim: Paulo falando para Timóteo. Paulo, ele era o apóstolo e Timóteo era o pastor da igreja. E Paulo fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha o recado que Paulo está dando para Timóteo, que era o pastor da igreja. Timóteo, primeira coisa, você tem que estar de bem com Deus. Você tem que estar bem. Cuida de você. E cuida da doutrina. Quer dizer, Timóteo, lê essa palavra, come essa palavra. E depois o que ele fala aqui? E persevera nessas coisas, que ele não cansa de fazer isso. E ele fala assim: porque fazendo isso, você vai salvar você mesmo e você vai salvar aqueles que estão te ouvindo. É isso que eu procuro fazer, gente. Eu procuro estar me alimentando da palavra de Deus para me salvar e salvar você que está me ouvindo. Infelizmente está cheio de lugar aí que a pessoa está indo para o inferno e está levando todo mundo junto, porque não leva a palavra para as pessoas. E as pessoas estão dentro da igreja no pecado, fazendo o que quer dentro da igreja, e ele não chama atenção. Eu fiquei sabendo esses dias disso. Eu não vou falar o nome de igreja, não vou falar o nome do lugar, mas a pessoa está errada, está no pecado, e o líder fala: não tem problema não. A pessoa está indo para o inferno e o líder está indo junto. Vai os dois para o inferno. Só que o líder vai sofrer mais, porque a Bíblia diz que Jesus vai pedir conta do pastor, do líder. Fala: o que você fez com as pessoas que eu enviei para você guiar? Esse vai sofrer dano pior. E o que eu falei da palavra, gente, não precisa abrir só. Você está em 1 Timóteo, é só pular um pouquinho umas folhas para frente. 2 Timóteo 2,15, abre. Segunda Timóteo 2,15. Olha o que Deus fala, o que Paulo está falando para Timóteo, que é pastor, mas sendo usado por Deus. 2 Timóteo 2,15 está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro de Deus tem que manejar bem a palavra de Deus. Chegou, pastor, o que é isso aqui, pastor? Pastor, na hora, está na Bíblia assim. O que é isso? Na Bíblia assim. Tem que saber manejar. Onde que estão as coisas? Como que explica? Não é só o pastor, é o presbítero, é diácono, é o obreiro, é o cooperador. Tem que estar preparado. Tem que estar lendo a Bíblia. E para terminar, eu vou dar um exemplo disso aqui. Diz que Moisés, quando ele desceu do monte, o que aconteceu? O rosto dele estava brilhando. E Moisés não sabia que estava brilhando o rosto dele. Ele está na presença de Deus. E tem um homem muito famoso chamado Jonathan Edwards, um grande pastor de Deus, que viveu nos Estados Unidos. Diz que ele foi um dos caras mais inteligentes que existiu nos Estados Unidos. E tem uma pregação muito famosa dele chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado, que ele pregou. Só que antes dele subir no púlpito para ir pregar esse sermão,
ele ficou 3 dias sem dormir, sem comer e sem beber. Ele ficou trancado no escritório da igreja, se consagrando, orando, buscando a Deus. Diz que quando ele saiu, a primeira pessoa que viu ele, diz que o rosto dele estava brilhando. Ele estava diante de Deus. E a história diz que ele chegou. Naquela época a gente não tinha microfone. Isso é 1800 e tal lá, tá? Não tinha microfone, não tinha nada dessas tecnologias de hoje. Não tinha luz elétrica. Ele tinha que vir com um lampião na mão. E diz que ele tinha 2 metros de altura, assim, grande, magro, de tanto jejuar e orar. Diz que numa mão ele segurava o lampião para iluminar, e na outra a folha com o sermão dele. Naquela época o sermão não é igual eu estou falando para você. Não, era lido. E diz que ele lia bem calmo aquele negócio. Deus fala. E diz que enquanto ele lia aquilo lá, Deus começou a tomar conta de todo aquele povo. E ele falando que para Deus jogar a gente no inferno é como você pegasse uma aranha. Sabe aquelas aranhas pequenininhas que você já viu? Não tem aquela teazinha bem fininha dela? É a mesma coisa você pegar aquela teazinha com a aranha na ponta assim e ficar em cima de uma fogueira. É assim a nossa situação diante de Deus. Ele a qualquer momento ele pode jogar a gente no inferno se ele quiser. É pela misericórdia dele que ele não joga. E diz que ele começou a falar aquilo e começou a dar um desespero em todo mundo. Ele falou que a qualquer momento pode abrir o chão aqui e a gente pode cair no inferno. E as pessoas acharam aquilo tão real que o pessoal começou a subir nas cadeiras. Teve gente que começou a agarrar nas colunas da igreja com medo de ser tragado. Não estava acontecendo nada disso. Mas o poder de Deus tomou conta da igreja de uma tal forma que deu um desespero em todo mundo. Tal poder que desceu naquele lugar aquele dia. E diz que todo mundo começou a chorar, todo mundo se ajoelhou e todo mundo começou a pedir perdão para Deus. Teve um que correu na frente do público e falou: Senhor Edwards, para, tem misericórdia de nós. Ele só estava lendo o sermão bem calmo e fez tudo isso. Diz que é um dos maiores sermões que já tiveram no mundo. E até hoje é conhecido, um monte de gente conhece. Por quê? Porque ele esteve diante de Deus. E se a gente está diante de Deus, Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, o que eu quero que você guarde da palavra de hoje? Você tem que conhecer o teu Deus. Ele é Senhor, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é cheio de amor e de fidelidade. A gente tem que estar diante dEle reconhecendo que a gente é miserável e é pecador. Gente, eu não estou dizendo para você se isolar do mundo, mas toma cuidado com as coisas desse mundo, porque elas podem te influenciar, elas podem te contaminar. A vida como sacrifício. E o final. Você está aqui hoje, o que eu falo sempre, eu não sou dono de ovelha nenhuma aqui. Quem é dono é Jesus. Amanhã você pode chegar para mim e falar: pastor, eu senti, eu vou para outra igreja. Fala: nem vai com Deus não. Mas hoje você aprendeu como que o pastor tem que ser. O pastor tem que ter palavra. Tem que manejar bem a palavra para te dar direção. E ele tem que estar diante de Deus para que ele venha se salvar e venha salvar aqueles que estão ouvindo ele. Então guarde isso no teu coração. Você pode ir para o Brasil amanhã, você pode mudar de estado para ir trabalhar em outro lugar. Mas se você for procurar uma igreja, procura uma igreja onde a palavra de Deus é pregada certo. Que ninguém fica com blá blá blá, com história para dormir. A gente está na igreja para ouvir a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que sustenta a gente. O que Jesus falou para o diabo? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não precisa de comida?
todo dia? Todo mundo come todo dia, não come? E come várias vezes por dia, né? Se comer só uma, não aguenta em pé, não é? Tem que tomar o café da manhã, tem que almoçar, tem que jantar. E tem gente que ainda no meio ainda come chocolate, come biscoito, né? A mesma coisa é o teu espírito precisa de alimento. Então eu repito e falo: pastor, eu vim 3 vezes no culto, pastor, já está bom. Você aguenta ficar só 3 dias da semana comendo comigo e depois não comer mais nada? Ninguém aguenta aqui. Então, você está na tua casa, você tem internet, procura coisa boa para você ouvir, procura a palavra de Deus para você ler, pregações boas para você ouvir. Não deixe de se alimentar, amém? Então guarda isso no teu coração. Coloque-se de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, assim como Moisés, meu Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e confessamos que somos pecadores e que precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Meu Deus, nós temos visto um mundo se perdendo a cada dia, Senhor. E infelizmente o mundo tem entrado dentro da igreja, Senhor. E a gente vê muita gente dentro da igreja, muitas vezes pior que as pessoas que estão lá fora, Senhor. Meu Deus, não permita isso nas nossas vidas. Se queremos estar buscando a Tua presença, buscando a Tua face, fazendo a Tua vontade, e nós sabemos que de nós mesmos nós não podemos, Senhor. A Tua palavra diz que não há quem busque a Deus, não há um sequer. E nós precisamos do Teu poder, precisamos do Teu Espírito, precisamos da Tua misericórdia e do Teu amor. Então eu peço, meu Deus, toca em cada vida aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, Tu conheces cada um que está aqui diante de mim, Senhor. Eu não conheço, mas Tu que sonda mente e corações, Tu conheces. E essa pessoa às vezes ela está fraca, às vezes ela está desanimada, às vezes ela quer Te buscar, mas ela não tem força, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, toca na vida dela nessa hora. Fortalece cada alma aqui neste lugar, Senhor. Espírito Santo, fortalece cada um aqui neste lugar, Senhor. Que possamos, meu Deus, colocar nossas vidas como sacrifício vivo e agradável, Senhor. Abençoa nossas vidas, nos guia, nos direciona, nos dá força para ler a Tua palavra, nos dá força, meu Deus, para vir aos cultos, nos dá força, meu Deus, para caminhar de acordo com a Tua vontade. É isso que nós Te pedimos nesta noite, Senhor. E que possamos, meu Deus, como Moisés, estar junto de Ti, Senhor, na hora de chegar a nossa hora, Senhor. Possamos estar junto do Senhor e possamos gozar do descanso. A verdade, Deus, que nessa terra não vamos ter descanso. É luta após luta, Senhor. Dia após dia são lutas e mais lutas. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está querendo dizer para mim e para você: se eu estiver com você, você também vai vencer o mundo. Fica firme comigo. Pega na minha mão e caminha comigo, que você vai vencer todas as suas dificuldades. É isso que nós Te pedimos aqui nesta noite, Senhor. Abençoa cada vida de maneira poderosa, Senhor. E que venhamos sempre, meu Deus, estar diante de Ti, fazendo, meu Deus, aquilo que Te agrada. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do nosso Deus em nome de Jesus, que Ele é digno de toda a honra,
digno de toda a glória. Amém? Como é nosso costume aqui, eu gostaria de fazer uma oração para os nossos visitantes. Posso? Vem aqui. Feche os olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, estenda as suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço, meu Deus, pela tua serva, pela tua filha nesta hora. Meu Deus, se ela veio aqui hoje, Senhor, eu tenho certeza que não foi pela vontade dela, mas foi o teu Espírito que enviou aqui, Senhor. E se a palavra que foi dada hoje foi esta, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração dela, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo a vida dela. Eu não sei o que ela tem passado, eu não sei as batalhas que ela tem vivido, Senhor. Mas hoje ela recebeu uma porção da tua palavra para que ela venha ser fortalecida, Senhor. Para que ela venha vencer as dificuldades que ela tem, Senhor. Ela que tem 2 filhas, Senhor, fortalece a tua serva, que possa estar guiando, meu Deus, os filhos, as filhas, nos teus caminhos, Senhor. Meu Deus, fortalece, renova as forças, Senhor, e que, meu Deus, ela possa estar buscando a tua presença. Ela possa estar buscando a tua face, Senhor. E que ela possa, meu Deus, estar colocando a vida dela como um sacrifício vivo nas tuas mãos. Abençoa ela de maneira poderosa. Eu abençoo também as filhas, Senhor. Em nome de Jesus, toca com teu poder e com a tua graça, Senhor. Que, meu Deus, elas possam crescer diante da tua presença, meu Deus. Que elas possam crescer, meu Deus, conhecendo o Senhor mais e mais. E que ela possa se tornar mulheres de Deus, meu Deus. Instrumentos nas tuas mãos. Usa, meu Deus, eu peço essa família de maneira poderosa e abençoa em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Amém, irmãos? Tem algum recado? Você já fez? Então, a gente falou a semana passada que no primeiro dia do ano, dia 1º, a gente vai fazer o culto aqui de manhã, às 10 horas. Que quem quiser passar o ano novo com seu familiar, com seus amigos, pode passar. E só de manhã, no dia seguinte, a gente vai fazer o primeiro culto do ano aqui na igreja. A gente vai fazer a Santa Ceia, a gente vai ministrar a Santa Ceia. E depois do culto a gente vai fazer um amigo secreto aqui na igreja. A gente vai trocar os presentes, cada um vai trocar o seu presente. E hoje a gente vai fazer o sorteio, para cada um quem vai pegar quem, né? Como eu falei, a gente estipulou para não ficar uma coisa desigual, né? Não colocar valor nenhum e um trazer um presente de Racoen e outro trazer um presente de 5.000. Eu já estipulei 2.000, nem menos nem mais. Quem você pegar, você escolhe, vai de acordo com o seu bom gosto, você vai comprar alguma coisa de 2.000 essa pessoa que você pegou, né? E no dia 1º, quando a gente fizer o culto, depois do culto, a gente vai estar trocando os presentes aqui, amém? Alguém nesta noite gostaria de oração? Como eu sempre peço, alguém gostaria de oração? Ninguém é obrigado a vir, tá, gente? Se você está precisando, se você está achando que necessita, a gente está aqui. Se você precisar de conselho, ninguém? Então, amém. Se você quiser trazer o dízimo, quiser trazer oferta, a caixa está aqui, coloca, fica à vontade. E a gente já vai estar orando para terminar o culto, amém? A irmã é a Luciana, né? Depois você escreve o nome de você, da família, do parente que você estiver aqui. A gente sempre está orando pelas pessoas, tá? Amém? Então, se coloque de pé, vamos terminar o culto em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer por todas as coisas, ó Deus. Deus abençoa todos os ofertantes e dizimistas da tua casa, Senhor, que o Senhor possa estar, meu Deus, suprindo a necessidade de cada um, Senhor, de cada lar, não deixa faltar nada, Senhor. Tu sabes e conheces a necessidade de cada um, Senhor. Não deixa falta também na tua casa, na tua obra.
Eu peço, meu Deus, por cada nome que está escrito aqui neste livro, Senhor. Meu Deus, alcança cada vida, cada alma com teu poder, com a tua graça, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando essas vidas e principalmente trabalhando para que venham ser salvas. E tudo que for feito, meu Deus, venha ser para honrar e glorificar o teu nome. Abençoa de maneira poderosa. Nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade, meu Deus, de estar diante da tua presença, Senhor. Que essa palavra que nós ouvimos hoje possa estar marcada no nosso coração. Meu Deus, abençoa também o culto de amanhã de manhã, Senhor. Que o Senhor possa mais uma vez falar conosco, agir nas nossas vidas. Leva cada um em paz e segurança para a sua casa, Senhor. Abençoa de maneira poderosa. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para todos sempre. E todos que numa só voz concordam, digam amém. Cumprimenta o seu irmão na paz do Senhor. Mas ele é tão parece tipo uma criança. Isso que existe. Mas só que cola, hein? Cola. Os outros assim, só que cola.
Parece as duas escolas. Vai dar pra Você tem que arrancar aqui. Cadê a Rebeca? Rebeca? Já viu? É pensar, não é? Eu ganhei lá no prefeitura isso não teve. Eu tava no pega lá, já distribui. Ah, nossa! Foi 12.
Deus vai ter que construir. E agora? Joga fora, porque vergonha não quero. Só que na época, eu posso ser o seguinte, agora, né? Mas na época eu era ruim. Mas assim, não é que você não vai participar. É porque você não vai esse comentário que você fez, você vai ser forte você. Só que nessa época, eu acho que você fala um vídeo. De novo, vai, Ed. Eu não tô
Ela não desenvolve, ela não cresce espiritualmente, ela podia estar desenvolvendo para outras pessoas, mas tem que Deixa eu pegar. Pelo amor de Deus, Jesus, ó. Mas é que eu falo é Qual dele? eu entendo perfeitamente. Vai, bom, Daniel. Ai, pronto, pega o Eu peguei o Peguei o nome, não, mãe. Nossa, peguei. Ele faz você chegar de volta. De novo. Aí ia ter que dobrar o papel, né? Então a gente vai dobrar o papel. até que sai coisa lá, mas não. Que meu Você entende isso? Você entende? Uma vez a mulher Tá colocado com você. deixa eu comer. Tem que dobrar tudo certinho, porque o que a gente vai passar, a gente só vai pegar uma pessoa. Porque amar é pensamento do mundo. Pega o Daniel, Daniel. Agora você saiu com você. Eu te dou não deixa eu Se afastar e puxa de alguma forma ele puxa de Ok? Ah, tá. eu quase não. Agora sim. Ah, falei? Agora tá assim. Você corta na época não era. Deu certo, É bem, é amigo secreto, tem que ficar secreto. É silêncio, tá? Deu certo agora? Você olha Pastor. toda a tua trajetória de vida, Tomara que o pastor saia comigo. e você sabe que Deus Se eu sair com o caralho, sai Agora deu certíssimo, hein? Ninguém? Jesus. Agora deu certo, hein? Você pegou a mão? Você tava perseguindo. Gente, eu saí comigo. Daniel, eu não tava tirando o nome. Isso
Porque as pessoas pensam que sede, normalmente, então, para quem, no caso, tem que fazer o quê? Você está falando com uma vez, pode ser que caia, né? Não sei como você aqui. Você pode pegar um meio, ele falar que assim, que tinha que ser. Eu falei, né? Eu perguntei uma vez. Você não vive. Então, é mais você fazer uma área. Eu não tenho convencido ninguém que vai ser que é bom, que vai ser uma bênção, parte do isso. Mas você assistiu, conhece a palavra? Você pagar uma música também. Porque eu falo A prova só. Aí o resto. Vai gostar. Eu peguei. Aí fiz na mão eu a preguiça não deixava. Eu não sei. A mulher tinha manual. Vai lá, vamos na igreja? Daí a preguiça não deixava eu estudar. Aí essa aqui é a música. Você vai estudar agora. A minha irmã tentou me levar umas Foi o 4 último vezes dia, pra né? igreja. Você falou que estudar, eu peguei e comecei a fazer. Aí eu fiquei. Achou que tinha mais dia fazer isso aí. Agora de curso não tem como fazer. De rua? Também pode fazer seu saquinho, fazer tomarinho, passar certinho e fazer por cima. Aí você pega um dia, tipo assim, faz igual eu fiz, você pega um tutor, faz uma aula, 2 aulas. Aí um dia antes de você fazer a prova, chama sua mãe, seu pai, leva lá você pratica. Não vou. Ah, mas você tem que fazer. Vilma, Não. você pratica. Eu não tenho tempo. Tem que esperar. Ela falou assim. porque Deus quer. Porque se Deus quiser, você vem. Mas eu não vim, eu não quis vir. Mas você vem. O estacionamento subiu aqui. Porque Jesus falou, Mas pode encostar. minhas ovelhas Mas ouvem quando minha Deus voz. traz. Assim, se encostar dependendo da causa, Assim, ó, ela ficou você bem perde envolvida, ponto, mas é né? aquele negócio. 15 pontos. Não vou, no dia não vou lá. Se você perder fora, os pontos você perde tudo na lista. Mas teve alguma coisa, Você pratica assim na rua, teve algum valor? eu fui lá, já vi a minha irmã. Aí eu vou fazer A e B. Justo que eu não treinei, eu peguei. Peguei por aqui. Chegou os 2 anos e meio. Eu vou com o Júnior agora, o que eu vou fazer, Eu né? não sou assim, ó. Decorei, né? Vou Mas fazer o que eu conheço. só que nesse nível não faz isso. Você que ficou, Eu acho que é mais perguntas só que você no computador, vai ficar. E agora tem computador. Não, tem que ser. Mas tem gente que faz o contrário. Aí
ficam aí famintas. Mas são Bem sempre legal. figuras. A pessoa vinha no cinema, eu já vi no cinema, quando chega aqui, não auxilia ali. Eu fui mais eu nessa parte assim, porque Antes eu era muito estudada. Assim, eu sei que Deus está eu acho que a minha corda de Eu sou amiga dos pais dela. E a Cintia, eles eram com ela também, dos dois, mas mais com os pais dela. Foi ela você ser isso, na Nova, muitos anos atrás, ela participou. E assim, na hora que ela sua casa, até agora, Pode ser que seja da uma vez só, não, ela não tinha paga o valor. só essa televisão. É, só você chegar e mostrar se ele paga por cara. Porque a vez passada ele deu e eu peguei no negociante. Aí no negociante falou que tinha mentira. Mas eu tenho um carro. Aí ele falou que eu vou comprar qualquer coisa aí. No negociante, pode eu acabava de conhecer. Cada coisa que Agora deve ser mais assim. Você corta o pior assim dela assim. Ele não lá. E assim, serviço assim, só sai da hora. Agora não dá muito, mas na verdade ela lê. Cara de às vezes para você entrar. Porque tem que ir num lugar de massagem, comida. Eu conheço várias.